Ok, terceiro e último bloco deste programa que fala sobre os 50 anos do golpe militar, completados essa semana. Realmente o tempo é mínimo para falar tudo o que a gente gostaria, mas o que eu posso dizer a vocês é que vocês têm a possibilidade de depois ir no site e talvez não ainda essa semana, mas visitem o site do Urbanidades. Você vai ter um podcast que vai um bate-papo gravado, com mais tempo, sem a pressão do horário televisivo, com a Lídia e com o Reinaldo, onde eles podem detalhar um pouco mais o que foi o momento e o que eles pensam sobre isso. Além disso, também no site existem links para duas entrevistas que foram feitas por mim há uns 4 anos, 3 anos, há 3 anos, para a Escola de Comunicação e Artes da USP, num projeto de vídeo entrevistas, no qual os dois dão um depoimento bem mais aprofundado e específico sobre o que foi o período ditadura. Hoje, 50 anos se passaram e você vê as pessoas ou algumas forças tentando se articular e falar em manifestações populares de desconforto com relação à situação atual e um certo senso nostálgico de algo que poderia ter sido e não foi? Como é que você vê isso? É uma coisa armada? Olha, eu queria começar pensando o seguinte, que eu li nesse fim de semana uma matéria que fala que a porcentagem de brasileiros hoje que viveram uma parte da ditadura é relativamente pequena. No entanto, a porcentagem de políticos, por exemplo, no Congresso Nacional, que viveram, é uma porcentagem bastante alta. Quer dizer, portanto, nós temos uma sobrevivência, né, da experiência da ditadura. Né? Então, em termos políticos, institucionais, nós temos ainda um número muito grande de representantes políticos de várias tendências que tiveram algum envolvimento no período da ditadura. Né? Então, isso... Em ambos os lados. Em ambos os lados, quer dizer, isso nos mostra que nós ainda vivemos um clima herdado da ditadura. Né? Inclusive, por exemplo, há um anseio de modificações no país e esse anseio é barrado por uma maioria parlamentar que esteve vinculada à ditadura, que transitou da ditadura para a democracia, quer dizer, se adaptou às novas regras, mas não mudou o seu objetivo central, certo? Então, se ao invés de agir através dos militares pela violência, de utilizar os militares como seu instrumento, assumem diretamente hoje as posições políticas através do Congresso Nacional, através da imprensa e assim por diante. O poder econômico agora tem uma representatividade mais eficaz. Exatamente. Não precisa mais da força política, da força militar. Porque a gente sempre fala ditadura militar, e é um fato, mas é preciso lembrar também que de todos aqueles que foram perseguidos e punidos de alguma maneira pelo período da ditadura, mais de 50% eram militares, de diferentes patentes. Quer dizer, então, digamos, entre aspas, sujou o nome das Forças Armadas, né? Quando, na verdade, tudo o que foi feito foi em nome das Forças Armadas, mas não foi praticado pela instituição, e sim por uma parcela que tomou o controle da instituição. E para atender a interesses civis, econômicos, tanto nacionais quanto estrangeiros. A participação norte-americana no golpe e no apoio à ditadura é hoje comprovada. Dizia-se na época, negava-se, mas hoje está comprovada e assumida, inclusive, pelos Estados Unidos. Então, E depois recorrente em outras ações, como no Chile. Exatamente. O repeteco da experiência, que é uma espécie daquela rede de fast food, né, que é tudo igual no mundo inteiro. Uhum. Eles também criam um golpe num lugar e repetem a fórmula em outros lugares. É uma franquia de golpes. Né? Quer dizer, então nós vivemos, sim, os rescaldos da ditadura, e pessoas que não viveram a ditadura, por descontentamentos vários hoje, apelam que nós deveríamos ter de volta a ditadura porque vamos resolver todos os problemas. Eu acho que isso está relacionado também a uma questão de linguagem, quer dizer, de esvaziamento do sentido das palavras.
Quer dizer, você vê as pessoas, como era em 64, porque o comunismo está aí, o comunismo está aí, o comunismo repetiam, ninguém sabia o que era o comunismo, e sem medir realmente a força do comunismo no país, que esse era o inimigo a ser combatido. Hoje, volta-se a falar as mesmas coisas sem ver efetivamente o que está ocorrendo, seja aqui, seja fora daqui, mas repete-se sem conteúdo as palavras, e isso leva as pessoas a equívocos políticos, dos quais vão se arrepender amargamente se tudo der certo. Isso, eu vejo com uma certa preocupação, eu tenho uma certa preocupação agora nesses 50 anos do golpe militar, porque o que eu não vi nos 40 anos, quando se lembrou os 40 anos do golpe. Há 10 anos havia uma grande ânsia de se saber o que tinha acontecido. Agora, nos 50 anos, eu percebo o seguinte, as pessoas estão fazendo um revisionismo. As pessoas, eu digo assim, historiadores, a própria imprensa, um revisionismo do golpe militar e da ditadura. Então, eu ouço pessoas que não poderiam fazer isso, que têm uma influência muito grande, como historiadores, como a imprensa, dizer que a ditadura no Brasil foi branda, né? Dizer que a ditadura no Brasil só durou 10 anos. Então, é um revisionismo perigoso, porque o que vai acontecer daqui a 10 anos? Porque o que eu chamo da geração 64, que é o pessoal da linha de frente, a maioria já faleceu. Da geração 68 ainda está aí, mas a geração 64 já faleceu. Meu pai, por exemplo, já faleceu. E muitos amigos deles com os quais eu convivi e aprendi muito com eles. E eu vejo que essa participação deles, dessa geração 64, está um pouco apagada na historiografia. A historiografia não dá o devido valor da participação dos trabalhadores, desse pessoal que eu chamo da linha de frente, que foram os primeiros a serem atingidos pelo golpe. E esse revisionismo é semelhante àquela negação do Holocausto. Uhum. Então, a minha preocupação é o seguinte, qual vai ser o legado que vai ser deixado daqui a 10 anos? Qual vai ser a história oficial? Então, a partir daí é que eu tenho, assim, me sinto na obrigação, não só como filha de alguém que foi atingido, não foi só meu pai que foi atingido pela ditadura, foi toda a minha família. No momento em que ele foi preso, nós que éramos crianças, nós eram 3 filhas que ele tinha, e minha mãe, que só tinha 26 anos de idade, foi a família inteira foi atingida. Então, nós temos essa participação. E eu cobro de mim essa ocupação do espaço, porque se eu não falar, tem pouca gente da geração do meu pai, por exemplo, para contar a história que aconteceu aqui em Santos. Sobram poucas pessoas. E o que eu vivi, eu cresci dentro da ditadura. Então, eu ouço algumas coisas que me deixam revoltada, porque a história não pode ser alterada. Então, muitos historiadores que sequer ouviram essas pessoas. Santos teve uma participação muito importante, a tal ponto de aquela Operação Brother Sun, que foi organizada pelos Estados Unidos para apoiar o golpe, ela não foi a frota que veio, os navios que vieram, não veio para outro lugar do país, a não ser para Santos. Ficou aqui na costa, em alto mar, aqui na direção de Santos. Porque Santos tinha uma mobilização muito grande de trabalhadores. E eu não vejo isso aparecer na história, eu não vejo isso aparecer nos jornais, não no Jornal de Santos, na grande imprensa. Então, esse apagamento da história de uma geração que fez muito. Esse pessoal, antes do AI-5, os 4 atos institucionais anteriores, que foi um total de 17 atos institucionais, os 4 anteriores tiraram também da população muitos direitos. Então, foi aos poucos, até chegar no AI-5. Então, por exemplo, no ato institucional número 2, os civis que eram processados, como meu pai, eles foram julgados pela justiça militar. Meu pai era um civil. Todos os santistas que foram processados, eles eram civis e foram julgados pela militar. Bom, Cláudio, Lídia, eu vou ser obrigado a cortar a gente aqui pelo tempo que nós temos, né? Claro. Por isso que eu insisto que o podcast é essencial para a gente conseguir falar um pouco mais sobre o tema. E também acho que uma das funções desse tipo de programa é deixar essa memória forte, vívida, e não deixar que esse revisionismo simplista
macule um fator importante com repercussões tão profundas na nossa história social, política, econômica até, né? Obrigado pela tua presença, Reinaldo, também. A gente volta semana que vem e o programa tem uma parte no site www.programaurbanidades.com.br. Até mais.